Olá, professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia, e mais uma vez indicando uma obra teológica, uma obra clássica da literatura cristã. Eu estou me referindo às Virtudes Morais de Tomás de Aquino. Essa edição aqui, publicada pela editora Eclésia, com uma tradução de Paulo Faitani Bernardo Veiga, e é uma obra que está entre as obras mais importantes desse teólogo e filósofo italiano. Então vamos falar um pouco inicialmente quem foi Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, o também denominado de doutor angélico, né? Esse doutor angélico, que foi um nome que era atribuído ao Tomás de Aquino, e não por acaso, ele escreveu várias obras, e nós destacamos aqui uma dessas obras fenomenais, que é a sua Suma Teológica, em vários volumes. É uma obra intensa, densa, na qual esse teólogo se debruça sobre as, as bases da teologia, e, evidentemente, o Tomás de Aquino é um teólogo influenciado pelo pensamento de Aristóteles. Assim como Agostinho de Hipona teve uma influência nítida de Platão, aqui, no caso de Tomás de Aquino, é um filósofo teólogo, um teólogo filósofo influenciado, influenciado pelo Aristóteles, pelos escritos desse filósofo grego. Tomás de Aquino nasceu em 1225, em Fossa Nova. Ele era italiano, e faleceu em 1274. Ele era da ordem dominicana, é um dos expoentes da tradição escolástica. A tradição escolástica é uma tradição católica medieval que tinha por objetivo conciliar, dialogar, integrar a fé e a razão. Então, as bases da racionalidade são muito cultivadas nesse contexto do escolasticismo, e tem em Tomás de Aquino um dos seus principais representantes. Então, a obra principal dele aqui, que nós já ressaltamos, é a sua famosa Suma Teológica, que geralmente publicada em vários volumes, considerando a profundidade e também a quantidade de páginas que esse teólogo escreveu. Então, ele escreveu com muita intensidade. Além dessas obras teológicas, como ele também era muito afeito, conforme já ressaltamos aqui, a obra de Aristóteles, ele escreveu vários comentários das obras de Aristóteles, dentre elas a Ética e Ética a Nicômano, né? Que é uma obra que inclusive vai influenciar no desenvolvimento do pensamento desse livro aqui, que nós estamos tratando hoje, as virtudes morais. Então, essa concepção aristotélica, ele vai dialogar com os fundamentos da fé cristã, e, como é a proposta da escolástica, vai tentar estabelecer pontos de contato e de diálogo entre essa base filosófica de Aristóteles e as bases teologais ou da teologia cristã. Escreveu muito o Tomás de Aquino. A sua obra é necessário se integrar e se envolver e se debruçar com afinco para compreendê-la. Escreve com muita erudição, sobretudo relacionando as categorias de Aristóteles. Ele, inclusive, se utiliza das categorias e das formas aristotélicas para provar a existência de Deus, né? 5 provas da existência de Deus, na defesa de que Deus é um motor imóvel. Esse motor imóvel é uma categoria filosófica lá do Aristóteles, que seria a base, o fundamento de todas as coisas, e essa base, esse motor imóvel, esse fundamento de tudo mais que existe, é o próprio Deus.
e mesmo depois de ter escrito muito até o final da sua vida, dizem que já próximo de 1274, quando próximo da sua morte, ele havia parado definitivamente de escrever, e alguém perguntou: mas por que você parou de escrever? E ele disse que foi resultante de uma revelação, de uma experiência mística que ele havia tido, e conta-se que ele teria dito: tudo que escrevi é palha em comparação com aquilo que vi e aquilo que me foi revelado. Há quem questione a veracidade dessa declaração, ainda assim, ainda que tenha sido verdade, nós não podemos deixar de considerar a grandeza teológica da obra produzida pelo Tomás de Aquino. Em relação a esse livro, o Tratado sobre as Virtudes Cristãs, então ele recorre a uma metodologia bastante em voga no período medieval, que é fazer perguntas e trazer as respostas. Então ele pergunta se a potência da alma pode ser sujeita da verdade, se o irascível e o concupiscível podem ser sujeitos da virtude, se as virtudes estão em nossa natureza ou se elas são adquiridas. Então essa preocupação entre o que é natural e o que é adquirido é uma dos temas abordados pelo Tomás de Aquino, se as virtudes se distinguem entre si, também ele aponta as 4 virtudes cardeais, que são elas a justiça, a prudência, a fortaleza e a temperança, né? E ele, por fim, se pergunta se essas virtudes cardeais permanecem na pátria celeste. E ele vai responder que sim, principalmente lembrando lá do texto de Paulo, que diz que permanece a fé, a esperança e o amor, e a maior dessas virtudes cardeais certamente é o amor, né? Então aqui nós deixamos como indicação aí para você conhecer a obra do Tomás de Aquino, e nós estamos citando aqui especificamente as virtudes morais. E ele vai defender nessa obra que as virtudes elas têm uma base natural, na natureza, no intelecto, na própria moralidade, mas a intelectualidade e a moralidade são insuficientes para desenvolver as virtudes que são necessárias à existência humana e os relacionamentos com Deus e com o próximo. E ele vai ressaltar que é na infusão divina, né? Essa infusão superior divina no ser humano que lhe dá essa capacidade de desenvolver essas virtudes espirituais. Nós destacamos aqui um ponto, né? Um trecho aqui na página 93, na qual ele diz assim: é evidente que para a perfeição da virtude se requer a obra da razão, que a obra da razão seja na medida em que a virtude esteja no intelecto, seja enquanto esteja na vontade, ou no irascível, ou no concupiscível. Então, ninguém pode agradar a Deus a partir do mero intelecto, de meras regras morais. É preciso que uma nova natureza espiritual superior seja infundida no ser humano para que esse possa amar a Deus, amar o próximo. E aí nós entendemos, por exemplo, porque é que muita gente se diz inteligente, muita gente se diz religiosa, observadora de costumes, e não consegue agradar a Deus e não consegue conviver bem com o próximo. É porque as virtudes cristãs, elas são infundidas espiritualmente no ser humano a partir dessa experiência e desse contato com o divino. Deixamos aqui a indicação para você das Virtudes Morais, publicada no Brasil pela editora Eclésia, né? E da autoria de Tomás de Aquino. Fica aí a dica, a sugestão de leitura. Se você gostou dessa indicação e gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, se inscreva aí no nosso canal, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo e vamos adiante aprendendo e lendo os clássicos da literatura cristã. Forte abraço, professor José Roberto, nos limites da teologia.